Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. E hoje a gente vai continuar falando sobre anestesiologia. Essa é a segunda aula e aqui a gente vai falar sobre transmissão dos estímulos nervosos. Então, bora lá. Então, a transmissão de estímulos nervosos, ela vai acontecer através de impulsos nervosos, impulsos elétricos, né? E quem faz isso são os nervos, então a função deles é transmitir esses impulsos. Os impulsos elétricos nada mais são do que as mensagens que a gente quer carregar de uma área mais externa do corpo até uma área mais interna, no caso aqui o sistema nervoso central, beleza? Então a gente tem os potenciais de ação. E eles são o quê? Eles são despolarizações transitórias da membrana que decorrem de um breve aumento na permeabilidade dessa membrana ao sódio e geralmente também aumento tardio de permeabilidade ao potássio, tá bom? Se você não está entendendo nada dessa parte que eu acabei de ler aqui, pode ficar tranquilo que a gente vai ter uma figura para explicar isso daí mais para frente, tá? Ainda nessa aula. Então, só leia, só comece a observar isso daqui que a gente vai conversar de uma forma bem clara logo mais, beleza? Então, os impulsos, eles são desencadeados por estímulos que podem ser de vários tipos, né? Podem ser químicos, térmicos, mecânicos e elétricos. Como exemplo de estímulo térmico, a gente tem, por exemplo, a questão de estar cozinhando e encostar em uma panela quente e logo após encostar a gente vai ter o reflexo de remover a mão daquela superfície aquecida, tá bom? Então isso daí libera um estímulo para que a gente tenha uma reação frente àquilo que está acontecendo, beleza? E daí a gente vai falar um pouquinho dos tipos de neurônio, né? É muito comum a gente ver nos livros, nas aulas, né? Esse neurôniozinho aqui de baixo, ó, né? Geralmente os professores desenham só ele, tá? Mas esse aqui é um dos tipos de neurônio, que é um neurônio motor, tá bom? A gente fala que é um neurônio de resposta a estímulos, né? Embora ele também vai transmitir estímulo nele. Mas o principal aí, o que pelo menos é mais interessante em termos da gente falar de anestesiologia, é o neurônio sensorial, beleza? Por quê? Que o neurônio sensorial, ele vai ter lá na ponta externa, onde o estímulo vai começar. Ele que vai captar esse estímulo, seja ele térmico, seja ele químico, tá bom? Seja ele mecânico. Então, nós temos aqui algumas partes dos neurônios e esse é um sistema fechado para a gente entender como é que funciona, tá bom? Então, nós temos aqui, primeiro, o estímulo sendo desencadeado pelo neurônio sensorial, depois ele vai passar para o neurônio associativo, que vai fazer essa intermediação, por fim, vai chegar lá no neurônio motor, beleza? Que vai, por exemplo, gerar aquele estímulo de remover a mão rapidamente de uma panela quente que a gente comentou no último slide, né? E nós temos aqui as formações de cada neurônio. Então, nós temos os corpos celulares, que são diferentes, certo? Nós temos os dendritos, temos aqui também o axônio, e aqui são pode ser mineralizado e não mielinizado, tá bom? Nesse caso aqui é mielinizado, tá bom? O que significa isso? A corrente aqui elétrica ela vai passar normalmente, tá? Mas nesses que tem essa conformação aqui de mielinizados, vão ser mais rápidos, tá? Vai ter uma transmissão mais rápida, mais potente de estímulos, beleza? Então, a gente tem um axônio aqui, né? E aqui nessa interação que a gente está vendo entre um neurônio e o próximo, a gente vai ter, então, as sinapses nervosas, tá bom? Que vão acontecer bem aqui, nessas terminais, beleza? Se você quer saber de uma forma mais profunda, tem um vídeo de um outro colega aqui no canal que você pode entender essa questão de moléculas, tá bom? Uma forma mais bioquímica de se explicar, vamos dizer aqui. Assim, neste contexto, eu quero que você entenda de uma forma simples, de uma forma clara, objetiva, como que funciona a transmissão de um estímulo. Para a gente aqui, um estímulo sensorial à dor, que é o que a gente está querendo inibir com a anestesia, certo? Para que você entenda como que a anestesia vai agir
nessa conformidade que a gente está estudando agora, tá bom? Então, o intuito aqui não é ser bioquímico, mas é ser explicativo, para que você entenda e saiba o que está fazendo na hora de anestesiar seu paciente, beleza? Aí a gente entra aqui, então, na parte de condução de estímulo. Aqui tem uma frase que eu tirei lá do livro Malamed, que diz o seguinte: semelhante ao processo ativo de uma faísca ao longo de um pavio de pólvora, uma vez aceso, o pavio queima constantemente ao longo de sua extensão, com o segmento que queima fornecendo a energia necessária para acender o vizinho. A situação aqui é a mesma em relação à propagação do estímulo, do impulso, ao longo de um nervo. Então, o que ele quer dizer aqui? Quando a gente acende um pavio de uma vela, por exemplo, a gente acendeu, ela vai continuar queimando. Se for um pavio de uma bomba, por exemplo, ela vai começar a queimar até ela atingir a bomba que vai causar então a explosão, certo? E vamos fazer uma analogia aqui. O que o anestésico é nessa relação? O anestésico é como se a gente jogasse uma água no pavio e apagasse ele antes que ele desencadeie a bomba, né? Então, muitas das vezes, o estímulo ele vai acontecer. A gente não vai conseguir bloquear o estímulo totalmente com o anestésico, mas nós vamos usar de outros métodos para diminuir a incidência desse gatilho, tá? Ou até mesmo zerar, né? No caso de não ter dor. Quando a gente anestesia o nosso paciente, ele ainda vai sentir a pressão que a gente vai fazer, né? Então, ele vai sentir a pulsão do anestésico, ele vai sentir, quando a gente vai extrair um dente, por exemplo, ele vai sentir a movimentação que você está fazendo com o fórceps, tá? Tudo isso ele vai sentir, tá? A questão de quente, frio, gelado, ele também ainda pode sentir, tá bom? Mas o que a gente não quer aqui é um estímulo doloroso, é um estímulo de dor, especificamente. Beleza? Então, talvez a gente não vai apagar completamente esse pavio, mas nós vamos diminuir muito aquelas reações desnecessárias ou que a gente não quer induzir no nosso paciente. Beleza? E durante essa transmissão de estímulo, a gente tem isso acontecendo em vários pedaços de um neurônio, né? De um nervo. Então, isso vai acontecendo ao longo dos nervos sucessivamente. Não é uma etapa que começa e termina uma etapa única. Não, cada pedacinho a gente vai tendo essa diferença de voltagem na membrana desse axônio para transmitir essa mensagem, tá? É como se a gente comparasse, por exemplo, um fio de energia, certo? A gente liga ele na tomada, ele vai transmitindo aquela energia elétrica ao longo do fio até chegar no aparelho que a gente quer carregar, por exemplo, né? Então, é mais ou menos isso que a gente quer explicar aqui para vocês, que vocês entendam de uma forma mais tranquila, beleza? Então, vamos para as etapas em si desse procedimento de transmissão, então, de impulso. Bom, aqui nós vamos nos concentrar primeiro nessa imagem à direita, tá bom? Isso daqui é quando começa e quando termina o estímulo, certo? Então, inicialmente, nós temos essa figurinha aqui que a membrana está em repouso. Então, isso aqui é a membrana do nosso nervo, a membrana do nosso neurônio, certo? Então, em uma parte pequena dessa membrana, imagina que isso aqui seja um neurônio gigantesco. Isso aqui é só uma parte. A gente ampliou essa parte. Então, em repouso, nós temos o seguinte. Dentro dessa célula, nós vamos ter uma carga mais negativa. Fora dessa célula, no extracelular, nós vamos ter uma concentração maior positiva, certo? E aqui, quando a gente tem essa conformação, a gente tem que o neurônio está com menos 70 milivolts aqui. Essa é a voltagem de repouso, ou seja, aqui não está acontecendo absolutamente nada. Você não encostou em nada quente, você não se machucou de nenhuma forma, você está tranquilo. Aqui é o normal, é em repouso, correto? Nessa segunda etapa, a gente começa a ter uma despolarização, mas ainda muito lenta, tá? Aqui é o início dessa despolarização, tá? Então,
esse processo aqui, onde o sódio que está lá fora, que é positivo, ele vai entrar, começa a mudar a voltagem dessa membrana, tá? Então, aqui a gente tem uma voltagem que antes era de menos 70, passando para menos 50, menos 60, ok? Mas ainda nós não atingimos o limiar de dor do paciente. Nós estamos chegando até o limiar, certo? Nós vamos falar no limiar daqui a pouco. Por enquanto, guarde essa informação. Nessa terceira etapa, a gente tem de fato o estímulo passando na membrana desse neurônio, desse axônio, certo? Então, nós vamos ter vários canais de sódio abertos, tá? Para a entrada massiva desse elemento. Então, o que antes era positivo, que está lá fora, vai entrar para dentro dessa membrana e vai tornar mais positiva a parte intracelular e mais negativa a parte extracelular. Então, aqui é a parte do neurônio em que está sendo transmitido. Aqui a gente tem uma despolarização que ela é super rápida. Tá? Isso aqui vai acontecer, gente, isso aqui é um movimento, tá? Imagina que uma onda, ó, uma onda, isso aqui está acontecendo. E é super rápido, tá bom? Aqui a membrana vai sair de menos 50, menos 60, para alcançar um potencial de mais 40, tá? Ela vai estar muito positiva, tá? Ela vai estar mandando essa energia para os milímetros seguintes do neurônio até passar de um para outro, de um para outro, até chegar no sistema nervoso central, você perceber esse estímulo, certo? Logo após isso acontecer, nós vamos ter uma repolarização. Aí nós vamos ter a fechada dos canais de sódio, certo? E isso aqui também tem toda uma conformidade, são vários tipos de proteína, tem canais de sódio que vão ser fechados, tá bom? Se você, de novo, quer entender essa parte mais minuciosa, procure aqui no canal o nosso vídeo falando bioquimicamente desse processo, né? Você vai entender a função do ATP que se liga lá, né, na proteína que vai abrir e vai dar caminho de entrada e saída do sódio, assim também como do potássio, tá bom? E nós vamos ter uma saída maior do potássio também, tá? Então a gente vai ter a volta, a tentativa de voltar à polarização de repouso, que é menos 70. Então nós vamos ficar entre menos 60 e menos 90 aqui nessa etapa. Então isso aqui é o que acontece, é tudo o que acontece em uma transmissão de estímulo. Então, membrana em repouso, começou a despolarizar, despolarizou, o estímulo passando aqui rapidão, começou a voltar ao normal, beleza? Daí a gente vai olhar para esse gráfico aqui à nossa esquerda e vamos entender primeiro o que é limiar. O limiar, pessoal, é o quanto a pessoa sente a dor ou o quanto de dor eu preciso aplicar naquela pessoa para que ela sinta, né? O quanto de estímulo eu preciso aplicar para aquela pessoa para que ela sinta a dor. Então, o limiar é um dos fatores que vão diferir entre os nossos pacientes, porque todo mundo tem um limiar de dor diferente, né? Então, quando a gente fala que o paciente tem um alto limiar à dor, a gente quer dizer o quê? Que ele é bem mais resistente à dor. Ele aguenta muito mais estímulos antes de sentir dor. Da mesma forma, né, quando a gente fala que o paciente tem um limiar baixo à dor, significa que qualquer estímulo vai causar dor nele. Então, daí nós temos pacientes que são mais sensíveis e pacientes que são mais tolerantes, tá bom? Obviamente, pessoal, que a questão emocional aqui entra e muito para alterar esse limiar. Então, se o paciente está ansioso, pode ter certeza que esse limiar ele vai cair, tá bom? Vai ser muito mais fácil o paciente sentir dor, o paciente nervoso, do que um que está tranquilo, né? Então, a nossa anestesia começa no diálogo com o nosso paciente. E entender, né, aferir a pressão desse paciente, ver como ele está, se ele está ansioso, se ele está calmo, tá? Então, nós vamos ver nas horas da etapa de anestesia todos esses critérios, beleza? Mas a gente pode sim aumentar o limiar desse paciente, tá? Se a gente tiver atenção com outras questões, a não ser só a anestesia, ok? Então, o que acontece aqui?
até eu alcançar esse limiar, eu estou em qual etapa aqui? Eu estou nessas etapas, tá? Aonde a membrana já saiu dessa voltagem de menos 70, vai estar entre 50 e 60. Aqui está transmitindo estímulo? Não, aqui não está. Aqui está preparando para transmitir o estímulo, certo? Depois a gente vai ter essa fase que a gente chama de fase ascendente, tá, pessoal? Aqui, então, é a despolarização super rápida. Então, a gente sai daqui e vai para cá muito rápido. Para atingir o quê? Para atingir a voltagem aqui de mais 40. E onde que acontece isso aqui, pessoal? Na etapa de despolarização, que é onde está passando o estímulo, tá? Então, se cair numa prova tua um gráfico assim, aonde que está acontecendo o estímulo? O estímulo, onde está acontecendo a transmissão desse estímulo? Aqui, gente, tá? Isso aqui está acontecendo em toda a membrana, mas uma parte da membrana está acontecendo o estímulo, ok? Logo após a passagem desse estímulo, nós vamos ter então a fase decrescente, que é onde a gente vai ter então a etapa aqui de baixo, a última etapa. Nós vamos fechar canais de sódio e liberar potássio para fora da célula. Aí a gente vai alcançar uma repolarização. E daí ela até decai mais aqui, ó, como a gente vai ver, vai a menos 60, menos 90, tá bom? Ela vai decair bastante, onde a gente vai ter uma polarização negativa e vai voltar então para o nosso estado de repouso, que é a menos 70, beleza? Então, se você tem um gráfico desse na sua prova, ou se você não está entendendo esse gráfico, imagina que esse gráfico aqui é um axônio desenhado, é um desenho de axônio, tá? Então, em uma parte está acontecendo o quê? Uma parte está em repouso. Mais para frente, opa, já está atingindo o limiar de dor, vai começar a desencadear. Na outra parte, já tem um pico gigantesco, opa, aqui já está mandando estímulo para frente. Logo após esse mesmo pedaço que antes estava mandando o estímulo, ele já está decaindo. Por quê? Porque já mandou o estímulo, já fez a função dele, então ele desliga, poupa energia. Cai, cai, e daí ele volta até a menos 70, que é o ideal do repouso. Beleza, pessoal? Se você tem alguma dúvida, não deixe de comentar aqui embaixo, tá? Então, coloca lá qual etapa que você está com dificuldade, qual o minuto do vídeo que você não entendeu, eu vou responder você nos comentários, ou quem sabe, se for necessário, a gente pode até fazer um novo vídeo para esclarecer de forma mais clara, tá bom? E daí, sabendo dessa transmissão, como que a gente vai saber como é que é essa ação de anestésicos? Quais os critérios, quais os mecanismos para analgesia de um nervo, né? Então, esse assunto é um assunto bem importante e você precisa dessa aula para entender o próximo assunto. Então, assista com calma esse vídeo, com tranquilidade, porque no próximo vídeo que a gente vai lançar, nós vamos ter então explicando como os anestésicos agem e por que é importante você, dentista, saber como ele age, né? Muitas pessoas me perguntam: ah, mas eu sei que eu tenho que anestesiar, para que eu tenho que saber como que ele age? Porque nós vamos ter diversos pacientes, inclusive pacientes que tomam remédios antidepressivos, por exemplo, e a gente precisa saber o porquê que nós não podemos dar certas anestesias para esse paciente, né? É paciente hipertenso. Então é super importante a gente estar por dentro. Não precisa ser um expert. O intuito aqui dessas aulas não é para você ser um expert, para você dominar a bioquímica da parada, mas é você entender com racionalidade. Para quando você for fazer anestesia no seu consultório, você ter segurança, você transmitir segurança para o seu paciente, você transmitir conforto para ele e conforto para a sua rotina clínica também. Beleza? Então, pessoal, não percam o próximo vídeo, tá? Vai ser um vídeo bem legal, bem explicativo, para a gente entender bem essa questão de funcionamento dos anestésicos, tá bom? Para você que está a fim de fazer concurso público, esse aqui é um tema que cai em todos os concursos públicos, tá? Em todos. Anestesia é um tema muito quente para concurso público. Então, se você tem interesse, não deixe esse assunto para depois,
tá? Eu vejo muita gente estudando assuntos específicos quando vão fazer concurso público e deixa as matérias básicas, principalmente anestesiologia, para trás. Gente, anestesiologia é chão de fábrica do dentista. Se você não sabe anestesiar, você com certeza não está dando o seu melhor, seu paciente não está recebendo o seu melhor e você está perdendo dinheiro, está se estressando mais, seu paciente está ficando mais estressado, tá bom? Então, isso aqui, pessoal, é muito importante, tá? Não procrastine essa parte da anestesia, ela traz muita segurança e, na maioria das vezes, ela é 50% do nosso tratamento, né? Um paciente bem anestesiado é um paciente que vai te recomendar para todo mundo. É um paciente que tem conforto, vai ser um tratamento para você muito confortável, porque você não vai ter um paciente incomodado. Então é muito importante, tá? Eu fico por aqui. Meu nome é Andressa Carla Bernardinelli. Sou dentista aqui no DF, especialista em endodontia, tá bom? Trabalho também com um pouco de tudo, né, como clínico geral, e estou à disposição aqui de vocês para mais informações quando necessário, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Valeu, pessoal!